avaliação dessa vitória suada e importante hoje aqui no PV? Bom, é aquilo que eu falo, sempre vitória é bom, né? Quando a gente perde jogando bem, a gente fica triste, porque jogou bem, mas quando a gente ganha, quando vê que a dedicação dos atletas é o suficiente para a gente conseguir a vitória, então a gente fica feliz, né? É uma alegria muito grande de conseguir somar mais 3 pontos e afastar um pouco essa zona de rebaixamento. Isso quer dizer que se admite que o time não jogou bem hoje? Não é admitir. Para mim, sempre quando tem vitória, joga bem. Para mim, o que vale são os 3 pontos. Igual a gente estava conversando lá, que às vezes o saldo de gols a gente fica preocupado, que chega o mesmo número de pontos dos adversários e o saldo de gols está lá embaixo, mas a gente ganha o número de vitórias. Então, independente se você jogar bem, se você jogar mal, os 3 pontos, ele conta mais do que você somar de 1 em 1 e mesmo assim ter um saldo bom. Acho que o mais importante de tudo isso é você conseguir as vitórias, independente da situação que você se encontra, mas a gente pensa muito mais na pontuação de vitória do que propriamente dito jogar bem ou mal. Você não acha que o Ferroviário começa muito lento as partidas, ô Paulinho? Primeiro você tem que estudar os adversários, né? Porque a Série C é difícil, não é uma competição fácil, é difícil, então a gente tem que entender que o adversário, por mais que eles estão numa situação lá embaixo, eles têm jogos a menos, eles têm também uma equipe que briga, que luta bastante, então a gente entende que essa disputa ia existir. Então a gente não pode pensar já querer se atirar demais porque está jogando em casa e aí acaba perdendo o jogo. Então temos que estudar o adversário, no momento que a gente tem a oportunidade, a gente está conseguindo fazer os gols. O próximo compromisso do Ferroviário, Paulinho, é dentro de casa contra um adversário já conhecido, enfrentou inclusive na final da Série D a Ferroviária. O que esperar desse confronto diante da Ferroviária em casa no Presidente Vargas? É um confronto diferente, né? Do ano passado. Ano passado nós estávamos num momento muito bom, principalmente jogando em casa, jogando bem também, conseguindo os resultados. Não tínhamos perdido nenhum jogo em casa. Agora a Ferroviária está o inverso, né? A Ferroviária está num momento muito bom. A gente sabe disso, vamos respeitar, lógico, a Ferroviária, mas nos impondo. Eu acho que nós estamos em casa, não podemos deixar de jogar futebol. O que a gente tem que pensar, na verdade, é somar pontos. Então, quanto mais a gente conseguir, vai facilitar muito os nossos objetivos. Qual o setor que ainda merece reparos no Ferroviário? A defesa, o meio-campo, o ataque? Nós temos que reforçar em todos os setores, né? A gente sabe que precisa reforçar, os jogadores também sabem que quando chega alguns companheiros que é para ajudar, é importante. A gente tem falado muito com a diretoria, a gente tem tentado buscar, mas não é fácil você contratar hoje, porque as equipes também estão contratando. Quem vê assim, quem está de fora, às vezes pensa que nós não estamos nos mexendo, não estamos buscando, nós estamos buscando sim, estamos atrás de jogadores, reforços, que infelizmente a gente não consegue, até mesmo alguns que estão em outros clubes, às vezes eles querem vir, mas o clube não libera, então isso daí dificulta muito as nossas contratações. No final da partida, Caio Rangel, que vem de contusão, e Kiwan, que também vem de contusão, tiveram 2 boas chances de aniquilar e matar o jogo. Aquilo que eu falo, às vezes é o ritmo de jogo, né? Então nós temos jogadores que estão voltando de lesão, não está no mesmo ritmo dos outros, acaba perdendo essas oportunidades. Isso é meio que natural, meio que normal, né? Mas a gente tem dado assim as oportunidades para eles, principalmente em jogo, que é onde eles vão sentir realmente o que é esse momento de estar cara a cara com o goleiro, de conseguir sair 1 a 1. Então isso daí só dessa maneira, entrando nos jogos, vocês vão conseguir adquirir a melhor forma. Então, se não der essas oportunidades de ficar pensando na lesão deles, a gente não vai conseguir nunca dar performance a esses jogadores. O Marcelinho chegou com um grande cartaz, mas com o Cupertino não fazia grandes partidas. O Marcelinho, por você, Paulinho Kobayashi, vem fazendo grandes jogos, é um jogador hoje imprescindível no esquema tático do Paulinho. Marcelinho fazendo mais um gol e jogando bem de novo. Eu não gosto de fazer muito comparações, né, de treinadores, que cada um tem uma metodologia, cada um utiliza o jogador de uma maneira, que ele encaixou bem no sistema que a gente pede para ele, tanto como ala, que ele jogou comigo de ala, conseguia chegar muito bem na frente. Hoje, como um atacante, ele também se apresenta, ajuda bastante, então é mérito do atleta que ele consegue se adaptar o mais rápido possível com qualquer sistema. O Ferroviário subiu mais 3 pontos, saiu de 7 para 10. Lá na última rodada, em São João del Rei, você disse que não, tem primeiro se livrar do rebaixamento. Ainda tem esse pensamento ou já dá para sonhar um pouquinho com o G8? Enquanto não ter a certeza que nós
deixamos o clube na Série C, independente dos próximos jogos, a gente vai estar sempre brigando dessa maneira, tendo a humildade, saber que a gente precisa melhorar ainda mais, saber que a gente precisa jogar futebol, saber que a gente precisa somar pontos, para que a gente possa chegar a uma pontuação que nos livra com certeza dessa zona de rebaixamento. A partir daí a gente já vai jogar com outro pensamento, mas a princípio nós temos que ser coerentes e entender que a gente, antes de pensar em qualquer tipo de classificação ou de acesso, nós temos que brigar para sair dessa zona que tem incomodado muita gente. O Paulinho já fez um cálculo para saber com quantos pontos livra o pescoço da quarta divisão? Está muito equilibrado, né? A gente antes tinha um cálculo mais ou menos de 19 pontos, 20, então pode ser que aumente isso daí, porque as equipes de baixo começaram a ganhar, então pode ser que a gente tenha uma dificuldade, mas então ali em média ali de 18 a 22 pontos é onde eu acho que a gente consegue livrar, então temos que trabalhar para isso. Então pelas contas, o Ferroviário tem 10 pontos, tem 5 jogos em casa, 5 vezes 3, 15. Então de 15 pontos o Ferroviário precisaria de pelo menos 10, sem fazer contas com jogos fora, para poder livrar o pescoço. Acontece? Pode ser que a gente consiga com 20 pontos, é que eu estou falando, né? Ou até mesmo se as equipes lá embaixo não estivessem somando tantos pontos, poderia até diminuir essa pontuação, né? Então vai depender muito do que a competição vai nos levar. Então a gente entende que se tiver esse equilíbrio na parte de baixo, aumenta o número da pontuação. Se a equipe se as equipes entenderem que está brigando sempre para sair dessa zona, com certeza vai aumentar essa pontuação, mas eu acredito que não deva fugir muito dessa média aí de 18 a 22. O Ciel fez um gol, chegou aquele Caé, estava precisando desse gol. Eu notei que ele foi lá no banco, ele deu um abraço ou deu um beijo no rosto do Paulinho? Eu tenho conversado muito com o Ciel, a gente tem trabalhado muito, principalmente essa situação dele de se cobrar muito. O Ciel é muito profissional, ele se cobra demais, às vezes essa cobrança atrapalha um pouco, até mesmo a qualidade dele de uma hora ter que tirar do goleiro. Então às vezes ele quer colocar muita força. Ainda até comentei com ele, falei: Ciel, se você der o passe para mim é como se fosse um gol. Então ele veio 2 vezes me cumprimentar, porque ele deu o passe no primeiro gol para o Marcelinho e depois ele fez o gol. Então isso daí traz um pouco mais de tranquilidade para ele voltar a ser o Ciel que ele era, fazedor de gols. O Ciel não deixou de fazer gols, o Ciel não deixou de jogar bem. O Ciel tem ajudado bastante, ele corre muito, querendo se entregar para a equipe. Então, assim, não é à toa que ele é o capitão da equipe, porque, assim, uma liderança tem que ser feita justamente por essas pessoas que se entregam para o clube e para o time. Então, o Ciel é uma dessas pessoas, a gente parabeniza ele pelo gol e eu tenho certeza que daqui para frente vai sair mais gols. Mas na era Paulinho Kobayashi, você deve convir comigo que o melhor jogo foi contra o Botafogo Paraibano, o melhor jogo da tua equipe. Aquilo que eu falo, né? Nós conseguimos jogar bem contra o Botafogo, acabamos saindo derrotados. Então, se você falar para mim, você prefere jogar bem, sair derrotado ou jogar mais ou menos, né? Não vou falar de jogar mal, porque nós tivemos a oportunidade de ficar 2 gols de diferença, nós acabamos cedendo um gol para eles, sempre para ficar um gol de vantagem. Mas eu prefiro assim, prefiro nem que eu ganhe sempre de um gol de diferença, mas os 3 pontos que valem mais para mim do que uma partida muito boa que foi contra o Botafogo. Beleza?